Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre escapamento esportivo, quais são as principais vantagens aí, os motivos pelo que o pessoal coloca, né? Troca o escapamento original aí pelo esportivo. Eu vou estar falando aqui no caso da minha moto, uma Ninja 400, mas eu acredito que isso vale para a maioria das motos, tá? Bom, indo direto ao assunto, a primeira parte acho que seria a questão da estética, né? Aqui tem uma foto do escape original da Ninja 400, é um escape bem grande, bem aparente. Ele é até meio feio, eu acho ele meio mal acabado assim, comparado às outras motos da Kawasaki. Então o primeiro ponto aí eu acho que o pessoal vem a substituir o escape é a questão da estética, né? Aqui eu tenho uma outra foto onde eu troquei somente a ponteira, né, primeiramente. Coloquei uma ponteira aqui da China, ela tem na AliExpress, tem no Mercado Livre para vender. Ela tem um custo bem interessante aí por volta de 400, 300, 400 reais mais ou menos. E ela já tem um visual bem legal e já dá uma diferença bem interessante na moto, né? Aqui uma outra foto com um modelo da G-Escape, o modelo da ponteira é o K4. E aqui eu tô com o G-Escape Full, né? O que quer dizer a palavra Full aí? Que é o escape completo. Então ele vem desde aqui da frente do motor, que seria a parte dos coletores, né? Passa aqui pelo intermediário e até a ponteira final. Normalmente o que o pessoal faz é trocar somente a ponteira, né? Somente essa parte final aqui. E qual que é a ideia do escape full, né? A gente eliminar o catalisador, que fica aqui no meio. Deixa eu ver até se eu consigo pegar nessa foto aqui, ó. Ó, aqui dá para ter uma noção do catalisador. Essa peça aqui é uma peça de cerâmica interna. Ela serve aí para eliminar, digamos assim, alguns gases que são nocíveis ao meio ambiente. Só que ao mesmo tempo que ela elimina esses gases, ela também restringe muito a passagem da saída dos gases do escapamento, fazendo com que o motor tenha um pouco mais de dificuldade em eliminar os gases originados da combustão, e com isso a gente perde um pouco de potência. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente também, tá? Então aqui mais algumas fotos, né? Eu coloquei também essa proteção aqui para não queimar a bota. G-Escape Full. Ele esteticamente fica muito mais bonito do que o original. Outro ponto que o pessoal costuma substituir também o escape é pela questão do som, né? Para deixar a moto com um ronco mais agradável, digamos assim, um som mais alto e que também proporciona mais segurança, né? Então quando você vai andar na cidade, os outros carros vão ouvir você chegando, né? A moto, por ela ser menor, às vezes o motorista não tem essa visão de que ela está vindo, né? E também às vezes ela pode ocupar algum lugar ali que é um ponto cego. Então se você tem um escape que ele produz um ronco mais alto, o motorista já fica um pouco mais alerta quando ele ouve o ronco, opa, tem um motoqueiro próximo, então eu vou tomar cuidado se eu vier a convergir, trocar de faixa. Então isso serve também como uma questão de segurança. E também não deixa de ser uma questão de estética, digamos assim, porque o som a moto fica com um ronco mais legal, fica mais agradável. Outro ponto também que eu vejo que o pessoal costuma fazer essa troca é a questão da redução de peso, tá? Aqui um exemplo, eu mesmo que tirei essas medidas aqui, eu pesei quando eu fiz a troca. Essa ponteira final aqui da Ninja 400, ela tem 4,15 quilos, né? 4 quilos e 150 gramas. E essa ponteirinha aqui que eu comprei, que foi do AliExpress ali, ela pesa apenas 1,450 kg. Então só fazendo a troca da ponteira final aqui, a gente já ganha 2,7 quilos aí, né? Ou seja, uma redução de 2,7 quilos. Pode não parecer muita coisa, mas motos pequenas, qualquer 1 kg, 2 kg aí já dá uma diferença legal de performance, um pouco de economia de combustível também, se você andar mais de boa, claro. Mas mais é pela questão da performance mesmo, redução de peso, né? A troca aqui do coletor por um escapamento full, eu não sei dizer quanto que
que dá a diferença de peso. Eu não cheguei a fazer essa medida, tá? Mas o catalisador, como ele é de cerâmica, ele pesa bastante. Então eu acredito que pelo menos mais 1 kg a gente deva ganhar aí fazendo essa troca por um escapamento full aí. Outra questão, né, que às vezes ninguém leva em consideração, geralmente um escapamento paralelo, um modelo que não seja original, ele tem um custo menor. Então se você vier a sofrer alguma queda e tiver com um escapamento que não seja original, para você fazer a substituição ou o conserto até, o valor é bem menor. Já se for original, principalmente marcas aí como Kawasaki, Honda, motos maiores, o custo é bem alto. Então eu acho que também é uma grande vantagem aí. Aqui um exemplo, eu sofri uma queda e acabou estragando aqui o suporte do escape, né? Não foi uma queda forte, mas se eu tivesse com o escape original, o custo para fazer esse conserto seria muito mais alto. Outro ponto aí que também a gente tem que levar em consideração é a performance, né? Então, como a gente tem uma menor restrição na saída dos gases, isso aqui vale tanto para se você trocar só a ponteira final, né? Ou se você vier a trocar o sistema todo por um escapamento full. Se você quer ter mais performance, o ideal é fazer a troca completa, tanto do coletor quanto da ponteira final. Mas a ponteira final também já dá um ganho. Então aqui são dados que eu tirei do site da Krapovic, tá? Baseado no modelo full deles. Então, a potência original da moto que eles mediram foi 45 cavalos. E aí com a Krapovic full foi para 48,6. Ou seja, um ganho de 3,6 cavalos aí do Ninja 400. E aqui o torque também, de 36,6 foi para 37,8. Aqui um exemplo do gráfico, né? Onde teve um aumento da potência e do torque. E claro que se você fizer um remap aqui dá para tirar mais performance ainda. E já falando em remap, né? Preciso fazer remap se eu vier trocar a ponteira ou até o escape full. É obrigatório fazer o remap? As motos mais modernas, eu acredito que não seja obrigatório, tá? Elas têm uma tolerância maior, digamos assim, à correção da mistura ar-combustível. O que acontece? Quando você coloca um escapamento esportivo que tem uma restrição menor na saída dos gases, o motor ele vai respirar melhor, digamos assim. Ele vai fazer com que entre mais ar nele, porque ele está conseguindo mandar mais ar para fora. Então, se for uma moto carburada, por exemplo, a moto carburada, quando ela é original, ela vem com acerto para o escape original dela e para o filtro de ar original. Se você põe um escape que alivia, digamos assim, a saída dos gases, faz com que entre mais ar no motor, porque a saída está aliviada, a mistura vai ficar um pouco mais pobre. O que isso quer dizer? Vai ter um pouco mais de ar para a mesma quantidade de combustível, porque o carburador ele é fixo, né? Ele não se autorregula como a injeção eletrônica. Então, numa moto carburada, você vai ter que fazer algum ajuste ali na agulha do carburador para injetar um pouquinho mais de combustível, para, digamos assim, corrigir, né? Já que agora tenho mais ar dentro da câmara, eu também tenho que ter um pouco mais de combustível para aproveitar e fazer uma queima mais adequada. Nem muito combustível é bom e nem pouco combustível é bom. Entre os dois, o que é o menos pior? Excesso de combustível. Um motor ele nunca vai quebrar por excesso de combustível, exceto se ocorrer um calço hidráulico, mas aí tem que ser muito combustível que está sobrando ali. Tem que ser um bico que travou, alguma coisa assim. Mas é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. O combustível também ajuda a refrigerar o motor, então se você tiver uma mistura muito pobre, ou seja, com pouco combustível e muito ar, o motor não vai refrigerar da forma adequada e pode ser que venha a derreter pistão, derreter camisa, anéis, enfim. Isso em uso extremo, é claro, né, pessoal? Então, moto carburada vai precisar fazer algum ajuste no carburador. Moto com injeção eletrônica. As motos mais novas, elas têm uma tolerância maior
há mudanças na misturar combustível. Então a maioria das motos mais recentes ali, sei lá, 2015 para cima, não vou dizer que não é obrigatório você fazer o remap. Algumas motos importadas já ouvi o pessoal falando, como Ducati e outras motos de maior performance, mesmo sendo mais novas, o pessoal aconselha fazer o remap, porque elas são muito acertadas para o conjunto que veio com ela, de escape e de filtro. Então o ideal é você conversar com um especialista, ver alguém que faz remap aí perto da sua região, da sua casa, e trocar uma ideia com ele, porque ele vai ter uma noção de motos parecidas com a tua, ou até iguais às tuas que ele já remapeou, se deu muita diferença ou não. Se a diferença não é muito grande, depois do remap, em ganho de performance, digamos assim, é porque a injeção já conseguiu corrigir bastante, né, do que a troca de escape fez. No meu caso, eu fiz o remap, tá? Eu optei por fazer porque eu queria tirar o máximo de performance da minha moto. Então, somente a troca do escape não é que não me satisfez. Eu senti uma diferença enorme trocando o escape, mas eu queria ainda tirar um pouquinho a mais, queria ir um pouco além e tirar o máximo que eu poderia da moto. Até porque eu também fiz a troca do filtro. O filtro de ar que eu tenho não é original, é um filtro esportivo que permite também com que entre mais ar na câmara ali na mistura, né? Então, nesse caso, eu achei melhor fazer o remap. Aqui eu tenho alguns dados do remap, tá? A primeira vez que eu fiz, eu tava com esse escape aqui da China, só que eu tava com ele full, tá? Eu não tava só com a ponteira, eu comprei também a parte de coletores ali da China. E aí, antes do remap, qual que foi a maior potência que a gente teve? 47,33 cavalos, certo? Depois que a gente fez o remap, foi para 48,96, ou seja, a gente ganhou 1,63 cavalos aí só com o remap. Tem um vídeo no canal explicando o que aconteceu nesse remap, tá? A gente teve alguns problemas na hora de gravar o mapa na minha moto, porque o Daniel lá, o mecânico, ele tava com um problema no notebook dele. E aí ele não conseguiu fazer nenhum ajuste no mapa. Ele tinha um mapa pronto lá, que ele usava para um escapamento parecido com o meu, que já estava bem ajustado, bem trabalhado, só que ainda talvez era possível tirar um pouquinho mais ali com um pouquinho de ajuste. Até porque aqui na média rotação ela ficou bem pobre, né? Um lado por um pouco de característica do escape também, que ele não foi bem projetado, digamos assim, e por outro lado também porque faltou um ajuste mais fino no remap. Beleza, depois disso o que eu fiz? Eu troquei esse escape por um G-Escape Full, modelo K4. E optei por fazer um ajuste no remap. Então eu voltei lá no Daniel, a gente passou no Dino de novo, né? E aí a primeira passada que a gente fez deu 48,59 cavalos. Isso aqui com o mapa antigo ainda, né? Aí vocês vão me dizer, pô, mas deu menos potência no G-Escape do que com o escape da China ali, né? O escape da China deu 48,96 e o G-Escape deu 48,59. O que acontece aqui? O Daniel ele não usa correção no dinamômetro dele, né? O que é a correção? Dependendo do dia, da temperatura, você vai tirar mais ou menos potência da tua moto. Isso aí pega, por exemplo, um dia que está bem frio, você vai acelerar, parece que a moto tem mais força. Isso vale para carro também, qualquer caminhão, qualquer coisa que tem motor aí. Porque quando está mais frio, o ar ele ocupa menos espaço. Então consegue entrar mais ar, mais oxigênio dentro da câmara de combustão. Isso faz com que a queima ela seja mais forte, porque entra mais ar, a injeção vai lá e injeta um pouco mais de combustível, é como se você ganhasse algumas cilindradas no teu motor. E quando o dia está muito quente, o inverso acontece, né? Entra menos ar, porque o ar no calor ele se expande, então entra menos ar. Então foram duas épocas do ano bem diferentes que a gente passou, e o Daniel não usa correção. A correção no dinamômetro ela serve justamente para tentar equiparar passadas diferentes em temperaturas diferentes. Então eles usam um cálculo ali com base na temperatura, na pressão barométrica, para tentar equiparar as passadas. Só que isso não é 100%, tá, pessoal? Porque não é só questão de temperatura, também envolve quantidade de oxigênio que tem no ar naquele momento, entre outros fatores, tá? Então o Daniel, por opção, ele não usa correção, por isso que deu essa diferença. O que seria o ideal? Quero comparar dois escapes.
compara no mesmo dia, no mesmo local, no mesmo dyno. Pega um escape, faz as passadas, vê quanto deu de máxima, no mesmo dia lá já faz a troca, põe o outro e compara. Aí a chance de dar uma diferença é muito pequena, né? Porque você vai aproveitar o mesmo local, a mesma temperatura ali, então a diferença vai ser bem pequena. Então a ideia aqui não é a gente se atentar à comparação entre um e outro, mas sim com os ganhos que se obtiveram, né? Fazendo o remap e fazendo o ajuste. Então quando eu voltei lá, o G-Scap estava dando 48,59. E aí aqui até tem vídeo no canal, recomendo vocês assistirem. O que estava acontecendo? Com o DB Killer, eu estava tendo uma potência um pouco maior, uma cavalaria um pouco maior, ou seja, adicionando uma restrição no escapamento, eu estava ganhando um pouco mais de potência, né? Então, o que isso pode ser um sinal do quê, né? De que a injeção não está conseguindo corrigir tanto assim a falta de combustível, ela já chegou no seu limite, né? Porque por segurança a injeção ela trabalha com alguns limites de mínimo e máximo que ela corrige de combustível. Então o que a gente optou por fazer aqui? Tentar corrigir essa curva aqui, que mesmo com o G-Scap ela ainda existia, com a sonda ela não existe, com o DB Killer ela não existe, mas sem o DB Killer acontece essa seca no motor, digamos assim, em média rotação, então a gente optou por botar mais 4% de combustível aqui e mais 2% no final. E com isso a gente teve um ganho, né, de quase mais um cavalo aí, de 0,81 cavalos. Então após o ajuste no remap aí foi para 49,40, né? E a sonda já ficou bem melhor aqui. Não é o ideal, com certeza não é, mas já ficou bem melhor. E acrescentar mais combustível aqui no meio talvez não resolveria. O motor não iria conseguir queimar esse combustível, ele iria acabar sobrando aqui no final e eu ia perder potência final. Então é ruim, não é o ideal ter esse buraco aqui no meio, né, das rotações, só que ele não é tão prejudicial para o motor porque ele não está no final aqui, ou seja, eu vou estar passando quando estou com a mão colada por essa rotação de forma rápida, né, e normalmente quando eu estou em alto giro eu vou estar aqui próximo aos 11, 12 mil RPMs, né. Isso aqui não acontece quando você está em velocidade de cruzeiro, por exemplo, está em quinta marcha a 80 por hora, a 8 mil giros. Isso não acontece porque o motor está trabalhando aliviado, então ele consegue se corrigir melhor. Tá? Bom, então é isso. O meu conselho final é, se você quer extrair o máximo de performance e também um pouco de segurança, né, da moto, recomendo fazer o remap, porque você vai ter um ganho aí de desempenho e também uma certa economia por estar trabalhando mais certinho ali com a questão do combustível, né? E se vai colocar um escape full aí e está pensando em performance também, já aproveita e coloca um filtro esportivo, que também já vai dar um ganho legal. Beleza, pessoal? Então, de forma geral foi isso. Falando um pouco aí sobre por que o pessoal geralmente coloca um escapamento esportivo, né? Aqui citei as vantagens, né? Desvantagens. A questão do custo eu acho que é uma desvantagem, porque o escapamento esportivo full não é barato. G-Scap, se eu não me engano, está por volta de 1.800. Outras marcas também estão por volta desse preço. Isso é o valor da Ninja, tá? Não sei outras motos. Mas, pelo que eu pesquisei, só essa ponteira original é cerca de 4 mil. Então imagina se você vier a cair e danificar ela, tiver que substituir, né? 4 mil e 1.800 a diferença é enorme, né? Então às vezes vale a pena você trocar, nem que seja a ponteira aqui, manter a original guardada. Quando você for vender a moto, você pode oferecer o escape original junto, ou vender só com o original. Isso também vira uma forma de negociar ali com quem está querendo comprar. E é isso então, pessoal, de forma geral aí, foi isso. Se vocês quiserem ver mais vídeos assim sobre outros temas, como talvez filtro esportivo, amortecedores de direção, ou até outros detalhes da moto aí, é só vocês deixarem nos comentários aí que eu avalio e faço um vídeo mais detalhado. Beleza? Quem assistiu até o final aí, ajuda aí com um joinha, né, um like aí, e também quem é não inscrito ainda, se inscreva aí para mais conteúdos como esse. Valeu, pessoal!